Olá, sou Gustavo, professor da UFNMG, e hoje nós vamos estudar conjuntos. Os objetivos da aula são exemplificar os principais conceitos da teoria dos conjuntos e exibir as principais propriedades dos conjuntos. Podemos pensar num conjunto como uma coleção de objetos, mas não tomaremos tal afirmação como uma definição para conjunto, pois esse conceito é primitivo, isto é, um conjunto não é definido, mas sim admitido. Nesse sentido, um conjunto é uma coleção qualquer de objetos, conhecidos como elementos do conjunto. Representamos os conjuntos por letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas. Por exemplo, o conjunto das vogais do alfabeto, aqui eu estou chamando esse conjunto do conjunto A, e ele é composto pelos elementos A, E, I, O, U. Exemplo B. Agora nós temos o conjunto dos números naturais maiores que 23. Eu estou denotando aqui de conjunto B. Então, o conjunto B é formado pelos elementos 24, 25, 26, 27 e assim em diante. Então, essas reticências aqui indicam que esse conjunto possui infinitos elementos. É o conjunto dos números naturais maiores que 23. E, exemplo C, o conjunto dos estados da região Sudeste, estou representando aqui pela letra C, e o conjunto desses estados da região Sudeste é formado pelos estados Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Se um objeto X é elemento de um conjunto A, escreve-se isso aqui para indicar que X pertence ao conjunto A. Para indicar que X não pertence ao conjunto A, nós vamos utilizar essa notação. Por exemplo, se A é o conjunto das vogais do alfabeto, então vocês estão vendo que 1 é um elemento do conjunto A. Então eu posso escrever que 1 pertence ao conjunto A. Por outro lado, o W não pertence a A, pois W não é um elemento de A, e pelo mesmo motivo 3 também não pertence ao conjunto A. Exemplo B, se B é o conjunto formado por 24, 25, 26, 27 e assim em diante, que no caso é o conjunto dos números naturais maiores que 23, então 100 pertence a B e 21 não pertence a esse conjunto B. E por último, se C é o conjunto formado pelos estados da região Sudeste, então o estado de Minas Gerais pertence a C e o estado de Goiás não pertence a C. Observação: é diferente escrever isso aqui e isso aqui. Neste caso, quando eu escrevo sem as chaves, o 5, estou me referindo ao elemento 5, e nesse caso aqui, eu estou me referindo ao conjunto cujo único elemento é o número 5. Tá? Então, isso aqui é um elemento, e isso aqui é um conjunto. Observação: existem conjuntos cujos elementos também são conjuntos. Por exemplo, esse conjunto A aqui possui os seguintes elementos: é o elemento 1, o elemento 2, o elemento. Vocês estão vendo que esse elemento aqui é o conjunto formado pelo 3 e pelo 4. Então, esse conjunto é um elemento do conjunto A e o conjunto A ainda possui o elemento 5. Isso significa que isso aqui pertence a A, pois é um elemento do conjunto A, mas 3 não pertence a A e o 4 não pertence a A, pois os elementos desse conjunto A são esses, né? E vocês estão vendo que o 3 não está aqui e o 4 não está aqui. Lembrando que os elementos desse conjunto A são esses listados aqui. E aqui nós não temos o 3 nem o 4, somente
este elemento aqui, que é o conjunto 3, 4. Observação: um conjunto A fica perfeitamente determinado quando se enumera todos os seus elementos ou quando se dá uma regra que permita decidir se um elemento arbitrário X pertence ou não ao conjunto A. Por exemplo, o conjunto das vogais do alfabeto pode ser representado dessa forma aqui, como nós já vimos, ou também representado dessa outra forma aqui, que a gente lê da seguinte forma, que A é o conjunto dos elementos X, tais que X é uma vogal do alfabeto. Esse símbolo aqui significa tal que. Exemplo B. O conjunto dos números naturais maiores que 23 pode ser representado dessa forma, como nós já vimos, ou nós também podemos escrever que B é o conjunto formado pelos elementos X, tais que X é um número natural e X é maior que 23. E item C, o conjunto dos estados da região Sudeste pode ser representado dessa forma, ou C é o conjunto formado pelos elementos X, tais que X é um estado da região Sudeste. Observação: os elementos de um conjunto podem ser representados por pontos interiores a uma curva fechada não entrelaçada. Esta forma é chamada de diagrama de Venn e é muito útil na visualização da relação entre conjuntos. Exemplo: no diagrama abaixo, o conjunto A possui os elementos 1, 2, 3 e o 6. Note que o 6 está dentro dessa região, que é a região que descreve os elementos do conjunto A. O conjunto B é formado pelos elementos 4, 5 e 6, e o conjunto C é formado pelos elementos 8, 9 e 10. Note que o 7, que está representado aqui, não pertence a nenhum desses conjuntos A, B e C, pois o 7 não está dentro de nenhuma dessas regiões, e o elemento 6 pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Definição: o conjunto que não possui elemento algum é chamado de conjunto vazio e denotado por esse símbolo. Por exemplo, aqui nós temos o conjunto formado pelos elementos X, tais que X é um número natural entre 5 e 6. Como nós sabemos que não existe número natural entre 5 e 6, então esse conjunto aqui não possui elemento algum. Então, por esse motivo, esse conjunto aqui é o conjunto vazio, que é igual a esse outro conjunto aqui, formado pelos elementos X, tais que X é um número natural ímpar divisível por 2. Como não existe número natural ímpar divisível por 2, esse outro conjunto aqui também é um conjunto vazio, e por esse motivo, esses dois conjuntos são, na verdade, podem ser representados por esse símbolo. Observação: é diferente também escrever isso aqui. Neste caso, eu estou me referindo ao conjunto vazio, que é diferente de um conjunto cujo conjunto vazio é um elemento. Lembrando que alguns conjuntos possuem elementos que também são conjuntos, que é o que acontece nesse caso aqui. Esse conjunto possui um único elemento, que é o conjunto vazio. Definição: se todos os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto B, nós dizemos que A está contido em B ou que A é um subconjunto de B. Indicamos esse fato escrevendo dessa forma aqui. E a gente lê que A está contido em B ou que A é subconjunto de B. Nós também podemos indicar essa informação escrevendo dessa outra maneira e a gente lê que B contém o conjunto A. Caso contrário, ou seja, caso A não esteja contido em B ou B não contenha o conjunto A,
nós dizemos que A não é subconjunto de B e nós escrevemos dessa forma aqui. Ou seja, quando nós dizemos que A não está contido em B, isso significa que existe pelo menos um elemento no conjunto A que não pertence ao conjunto B. Observação: quando o conjunto A é subconjunto do conjunto B e o A é diferente do próprio B, nós dizemos que A é uma parte própria de B. Por exemplo, se P é o conjunto dos números pares positivos e N é o conjunto dos números naturais, então é claro que o conjunto P é um subconjunto do conjunto dos números naturais, pois todo elemento do conjunto P pertence ao conjunto dos números naturais, onde esse conjunto P aqui é o conjunto dos números pares positivos. Exemplo B, se A é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e B é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 4, então note que A não está contido em B, pois existe o 3 que pertence a A que não pertence a B, e além disso o conjunto B também não está contido em A, pois existe o 4 que pertence a B e que não pertence ao conjunto A. Observação: o símbolo de pertence indica uma relação entre um elemento e um conjunto, e esses dois símbolos aqui, de está contido e contém, indicam relações entre conjuntos. Por exemplo, nós não podemos escrever que 2 está contido em N, pois esse 2, da maneira que está escrito aqui, estou me referindo a um elemento e não a um conjunto, né? Sendo que esses dois símbolos só são usados quando nós estamos trabalhando aqui com dois conjuntos. A maneira correta seria escrever dessa forma aqui, né? Que esse símbolo indica uma relação entre um elemento e um conjunto. Entretanto, nós também podemos escrever dessa forma aqui, que está correta, ou seja, esse conjunto formado somente pelo número 2 é um subconjunto de N. Proposição 1. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Como é que a gente pode justificar isso aí? Então, seja A um conjunto qualquer. Então, se o conjunto vazio não estivesse contido nesse conjunto A, nós teríamos que exibir um elemento desse conjunto que não pertence a A. Mas esse conjunto aqui é o conjunto que não possui elemento algum. Então, eu não consigo exibir este elemento. Ou seja, eu não posso dizer que o conjunto vazio não está contido em A, pois eu não consigo exibir esse elemento que pertence a esse conjunto, que não pertence a esse. Definição: dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B e todo elemento de B pertence a A. Por exemplo, nesse item A, aqui nós temos o conjunto cujos elementos são A, B, C e D, e aqui nós também temos um conjunto cujos elementos também são A, B, C e D. Então, por isso que esses dois conjuntos são iguais. Ou seja, pela definição de igualdade entre conjuntos, a ordem da escrita dos elementos não é importante. Exemplo B. Aqui nós temos o conjunto formado pelos elementos x, tais que 2x mais 1 é igual a 5. E nós sabemos que o único valor de x que satisfaz essa igualdade aqui é o x igual a 2. Por isso que esse conjunto é igual a esse outro conjunto aqui. Exemplo C. Esse conjunto é igual a esse, pois todo elemento desse conjunto pertence a esse conjunto e todo elemento desse conjunto pertence a esse conjunto aqui. Ou seja, a repetição de um elemento na descrição de um conjunto é algo dispensável.
pois, pela definição, esses dois conjuntos são iguais. Assim, a partir daqui, nós vamos escrever os conjuntos sempre com a notação mais simples, ou seja, sem precisar ficar repetindo elementos. Proposição 2. Se A, B e C são conjuntos quaisquer, então as seguintes propriedades são válidas. Então, propriedade A está contido em A, ou seja, todo conjunto está contido nele mesmo. Propriedade B. Se A está contido em B, B está contido em C, então A está contido em C. E item C, A é igual a B, se somente se A está contido em B e B está contido em A. Ou seja, se A é igual a B, isso aqui acontece, e se isso aqui acontece, o A é igual a B. Nessa videoaula nós não vamos demonstrar essas propriedades. Definição. Seja A um conjunto qualquer, chama-se conjunto das partes de A, nós vamos escrever P de A ao conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Ou seja, P de A é formado pelos elementos B, tais que B é um subconjunto do conjunto A que eu escolhi aqui previamente. Por exemplo, se A é o conjunto vazio, quais são os subconjuntos do conjunto vazio? Nós sabemos que, pela proposição 1, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Em particular, o conjunto vazio é subconjunto do conjunto vazio. Então, o único subconjunto de A, no caso, é o conjunto vazio, por isso que o P de A aqui só possui esse único elemento. Agora, se o conjunto B é igual ao conjunto que possui somente o elemento 1, quais são todos os subconjuntos desse conjunto B? Nós sabemos que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, então o vazio é um subconjunto de B e também o conjunto 1, que é o próprio B, é subconjunto dele mesmo. Então, neste caso aqui, o conjunto dos subconjuntos de B é o vazio e o 1. Item C. Agora nós temos um conjunto C formado pelos elementos 1 e 2. Quais são todos os subconjuntos desse conjunto C? O conjunto vazio, o conjunto formado somente pelo 1, o conjunto formado somente pelo 2 e o conjunto formado pelo 1 e 2. Então, neste caso, quando o conjunto C possui 2 elementos, ele vai possuir 4 subconjuntos. E quando o D possui os elementos 1, 2, 3, o conjunto das partes de D é formado pelo vazio, pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 1, 2, 1, 3, 2, 3 e o 1, 2, 3. Ou seja, se D tem 3 elementos, o conjunto das partes possui 8 elementos. Observação: pelos exemplos anteriores, podemos conjecturar que se um conjunto possui n elementos, então o conjunto das partes possui 2 elevado a n elementos. Na verdade, essa conjectura é verdadeira, mas nós não vamos demonstrar esse resultado nesta videoaula. Definição: sejam A e B dois conjuntos. Então, chama-se união de A e B ao conjunto representado desta forma aqui, que é o conjunto formado pelos elementos x, tais que x pertence a A ou x pertence a B. A interseção de A e B é o conjunto representado dessa forma aqui, que é formado pelos elementos x, tais que x pertence a A e x pertence a B. E por último, a diferença de A e B é escrita dessa forma e é o conjunto formado pelos x, tais que x pertence a A e x não pertence a B. Então, utilizando o diagrama de Venn para visualizar essa definição, vocês estão vendo que a união de A e B
é juntar todos os elementos de A e de B. A interseção de A e B é olhar aqui o que tem em comum nesses dois conjuntos. E por último, a diferença de A e B é justamente o que tem no conjunto A que não tem no conjunto B. Exemplo, se A é o conjunto formado por -1, 0, 1, 2, B é formado pelos elementos N, tais que N é um número natural e N é maior do que 1, então eu posso escrever esse conjunto B desta forma aqui ou dessa forma aqui. Tá? Na maioria dos casos, nós vamos encontrar escritas parecidas dessa forma aqui. Então, B é o conjunto formado pelos números naturais N, tais que N é maior do que 1. Então, o que seria A união com B? É juntar todos os elementos de A com todos os elementos de B. Então, vai ficar -1, 0, 1, pois aqui o 1 pertence ao conjunto A. Agora B, se eu for listar aqui todos os elementos do conjunto B, né, que é o conjunto dos números naturais N, tais que N é maior do que 1, o B é formado pelos elementos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim em diante. Então, por isso que nessa união, aqui vai aparecer o 2, né? O 2 pertence a A e pertence a B, então por isso que o 2 está aqui. O 3, porque o 3 pertence a B. O 4, porque o 4 pertence a B, e assim em diante. Agora, o que seria a interseção B? Ou seja, o que tem em comum no conjunto A e no conjunto B? No caso, somente o elemento 2. E, por último, o que seria A menos B? Ou seja, o que tem em A que não tem em B? Os números -1, 0 e 1. Outro exemplo, se A é o conjunto dos números naturais N, tais que N é menor ou igual a 10, e B é o conjunto dos números naturais N, tais que N é maior do que 15, então, se eu for calcular aqui a interseção desses dois conjuntos, vocês estão vendo que a interseção vai ser o conjunto vazio. Neste caso, nós dizemos que A e B são conjuntos disjuntos. Ou seja, sempre que nós temos dois conjuntos cuja interseção é o conjunto vazio, nós dizemos que esses dois conjuntos são disjuntos. Proposição 3. Se A, B e C são conjuntos quaisquer, então as seguintes propriedades são válidas. Então, a união com A é o próprio A interseção com A é o próprio A menos A é o conjunto vazio, A união com vazio é o próprio A interseção com vazio é igual a vazio, A menos o vazio é igual a e vazio menos A é igual a vazio. A união B é igual a B união A interseção B é igual a B interseção A. Tanto a união quanto a interseção são associativas, né? Aqui, se A está contida em B, então a união B é igual a B, a interseção B é igual a e A menos B é igual a vazio. Se A é diferente de B, então A menos B é diferente de B menos A união B interseção A é igual a interseção B união A é igual a e aqui, por último, nós temos que A união B interseção C é igual a união B interseção A união C e A interseção B união C é igual a interseção B união A interseção C. Ou seja, nessas duas expressões aqui, nós podemos aplicar a distributividade. Definição. Dado um conjunto A, subconjunto de um certo universo U, ou seja, A está contido em U, chama-se complementar de A em relação a U, esse conjunto aqui. Então, complementar de A em relação a U, a gente também pode escrever dessa forma aqui,
é o conjunto formado pelos elementos x, tais que x pertence a U e x não pertence a A. Ou seja, esse complementar de A em relação a U nada mais é do que U menos A. Por exemplo, se o universo é esse conjunto U, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e A é o conjunto formado por 1, 3, 5 e 6, então, qual vai ser o complementar de A em relação a U? Ou seja, o que tem no conjunto U que não tem em A? No caso, o 0, o 2 e o 4. Exemplo B, se o conjunto universo agora é esse conjunto aqui, A é esse conjunto, B esse e C esse, então, qual vai ser o complementar de A em relação a U? O que tem em U que não tem A? No caso, vai ser o 1, 3, 5 e 7. O complementar de B em relação a U vai ser o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. O complementar de C em relação a U vai ser o 0, 1, 3, 5, 6, 7 e 8. E como o conjunto C está contido em A, eu posso calcular o complementar de C em relação a A. Ou seja, o que tem em A que não tem em C? No caso, o 0, 6 e 8. Proposição 4. Se A e B são conjuntos quaisquer do universo U, então as seguintes propriedades são válidas. O complementar do complementar de A é o próprio A. O complementar de A, interseção com A, é igual ao vazio. A está contido em B se somente se o complementar de B está contido no complementar de A. O complementar da interseção é a união dos complementares e o complementar da união é igual à interseção dos complementares. Então, nessa proposição 4, a gente vai fazer a demonstração somente desse item D. Como eu quero provar que esse conjunto é igual a esse, sempre que nós devemos provar que dois conjuntos são iguais, nós devemos mostrar que todo elemento desse conjunto está nesse conjunto e todo elemento desse conjunto também pertence a esse outro conjunto aqui. Então, primeiro, eu vou mostrar que esse conjunto está contido nesse outro conjunto aqui. Ou seja, vou pegar um elemento genérico aqui e mostrar que esse elemento também está nesse conjunto. Ou seja, esse elemento também pertence a esse conjunto. Então, tome x pertencente a esse conjunto. Por definição, o que é o complementar de A interseção B? É U menos A interseção B. Ou seja, se x pertence ao complementar de A interseção B, x pertence a U menos A interseção B. Se x pertence a U menos A interseção B, isso significa que x pertence a U e x não pertence a A interseção B. Se x não pertence a essa interseção, isso significa que x não pertence a A ou x não pertence a B. Se x não pertence a A, nós sabemos que x pertence a U, então x pertence ao complementar de A, ou x não pertence a B, que significa que x pertence ao complementar de B. Então, se x pertence ao complementar de A ou x pertence ao complementar de B, então x vai pertencer a essa união, que é o que eu queria chegar, né? Pois eu tomei um elemento aqui e meu objetivo é mostrar que esse elemento também pertence a esse conjunto, que é justamente esse conjunto aqui. Agora, o que eu vou fazer é tomar um elemento genérico aqui e mostrar que esse elemento também pertence a esse conjunto. Então, se x pertence ao complementar de A união complementar de B,
Isso significa que x pertence ao complementar de A ou x pertence ao complementar de B. Se x pertence ao complementar de A, isso significa que x não pertence a A e x pertence a U, ou se x pertence ao complementar de B, isso significa que x não pertence a B. Então, nós temos aqui que x não pertence a A ou x não pertence a B. Então, se x não pertence a A ou x não pertence a B, é claro que x não pertence a A interseção B. Pois, para x pertencer à interseção, ele tem que estar nesses dois conjuntos, que não acontece nesse caso. Então, x não pertence a A interseção B, isso significa que x pertence ao complementar de A interseção B, e com isso a gente prova esse segundo item. Observação: os itens C e D do exemplo anterior são chamados de leis de Morgan, em homenagem ao matemático britânico Augustus de Morgan, que viveu entre 1806 e 1871. Agora, a gente vai fazer um exercício aqui para treinar as definições estudadas na videoaula. Então, sendo A o conjunto formado pelo 1, 2 e o elemento aqui é o conjunto 3, o conjunto B é formado pelo 2, 3, 4 e o conjunto C é formado pelos elementos conjunto vazio, conjunto 1, 2, 3, 1 e 2. Classifique cada sentença abaixo como verdadeiro ou falso. Então, 2 pertence ao conjunto A, verdadeiro, pois o 2 aqui é um elemento do conjunto A. Isso aqui pertence a A, ou seja, isso aqui é um elemento do conjunto A, é falso, né? Pois nós não temos isso aqui dentro do conjunto A. Agora, isso aqui está contido em A, verdadeiro, né? Pois esse conjunto é um subconjunto de A, ou seja, todo elemento desse conjunto, que na verdade só tem o elemento 2, pertence ao conjunto A, então ao 2 aqui. Item D, A não está contido em B, verdadeiro. Então, se eu quero justificar que A não está contido em B, eu tenho que exibir um elemento que pertence ao conjunto A que não pertence ao conjunto B. E este elemento é justamente esse aqui, né? Pois esse elemento está no conjunto A e não está no conjunto B, embora que o conjunto B tenha esse 3 aqui, né? Que não é a mesma coisa. Aqui é o elemento 3 e aqui é o elemento que é o conjunto formado pelo elemento 3. Item E. B está contido em A, ou seja, todo elemento de B pertence ao conjunto A? Não. Por exemplo, aqui nós temos o 4. Né? 4 é um elemento de B, mas 4 não pertence ao conjunto A. Item F. A interseção B é igual a 2, 3, ou seja, os elementos em comum em relação ao conjunto A e ao conjunto B são os elementos 2, 3, falso, né? Pois o único elemento em comum aqui desses dois conjuntos é o elemento 2. Item G, vazio pertence a B, falso, né? Pois aqui o conjunto vazio não é elemento de B. O conjunto vazio está contido em B, verdadeiro. Nós vimos isso aqui na proposição 1. Conjunto vazio pertence ao conjunto C, verdadeiro, pois o conjunto vazio aqui é um elemento do conjunto C. Agora, 1, 2 pertence a C, na verdade, o conjunto formado por 1 e o 2 pertence a C, falso, né? No nosso caso aqui, o 1 e o 2 pertencem ao conjunto C, mas isso aqui não pertence a C. 1, 2 está contido em C, agora verdadeiro, né? Por que isso aqui é verdadeiro?
pois todo elemento desse conjunto também pertence ao conjunto C. Né? O 1 é um elemento em C, olha o 1 aqui. E o 2 também é um elemento em C. E ele está aqui. A união C é o conjunto formado pelo elemento 1, elemento 2 e o elemento aqui, que é o conjunto 1, 2, 3, falso. Né? Como A união B é juntar todos os elementos desses dois conjuntos, por exemplo, o conjunto vazio é um elemento em C, mas não está aqui. Né? Então, se o vazio está em C, o vazio pertence a A união C. É diferente do que está acontecendo aqui. E com isso a gente finaliza a aula.